Olá, bem-vindo a mais uma escola dominical em casa. Nós hoje estamos fazendo o estudo desta manhã da classe de adultos com uma nova revista. Talvez você não tenha ela aí em casa. Se você não tiver, lá na igreja tem. Então você pode ver dentro do grupo da igreja, a gente sempre coloca os horários em que você vai conseguir até pegar um lá. É claro que se você for à igreja, mantendo todas as recomendações, se você for à igreja para pegar a revista, mantendo todas as recomendações, né, dos órgãos de saúde. Só saia se for estritamente necessário. Então não precisa pegar a revista agora, pega ela depois, né? Acompanha. Não é? Mas se por acaso for imprescindível para você sair, porque você vai lá fazer alguma coisa extremamente necessária, tá? Vá de máscara, álcool em gel, sempre organizado. Mas os nossos horários estão lá no grupo da igreja e os membros da igreja sabem quais são, né? Com todas as recomendações que a gente sempre coloca, ok? Tá? Então a revista que nós vamos começar hoje é a revista Legados de Fé. Tá ao contrário, se você conseguir ver, Legados de Fé, eu sei que tá ao contrário, mas é Legados de Fé Antigo Testamento, tá? Então nós vamos começar a estudar alguns legados. E o que é legado, Norma? Boa pergunta. Legado é aquilo que você transmite às gerações que se seguem. Opa! É herança? Não. Não, não é herança. Não é herança no sentido de dinheiro. Legado é tudo que você consegue, que você construiu no seu caráter, na sua moral, na sua vida, naquilo que você viveu e que isso serviu de exemplo para as gerações futuras. Não tem a ver com herança, tem a ver com quem você é. Então, nós vamos estudar legados de fé, né, que a palavra de Deus nos mostra, para que a gente possa olhar nesses homens e mulheres que nós vamos estudar, nessas histórias que nós vamos estudar, os valores, as fragilidades, os pontos fortes, as qualidades, a experiência com Deus, o relacionamento com o amor de Deus e a graça divina na vida dessas pessoas e o que é que elas geraram para as gerações futuras, tá? Então, por isso, legados de fé. Você já parou para pensar qual o legado que você está deixando para gerações futuras como exemplo de fé? Então, vamos olhar pelos textos durante esses estudos que nós vamos fazer para ver o que é que nós estamos deixando para as próximas gerações. O que é que nossos netos, nossos bisnetos vão receber do nosso legado, daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente transmitiu para gerações futuras. Eu transmito para os meus filhos, que vão transmitir para os meus netos, que vão... Né? Existe eu não olhei aqui, mas se eu não me engano ele não está na revista. Existe um levita chamado Asaf, que era do tempo de Davi, e você vê falar da família dele, né? O texto bíblico 400 anos depois se fala dos levitas descendentes de Asaf. Que legado ele não deve ter deixado, né? Esse cara devia ser, olha, uma pessoa excepcional, porque 400 anos depois a Bíblia cita o nome dele. Os levitas da família de Asaf. Qual o legado que você está deixando? E é isso que a gente vai aprender um pouquinho. Porque quando essas histórias, né, a gente escuta essas histórias e elas começam, o Espírito Santo começa a falar com a gente, começa a nos inspirar, e aí nós vamos construir os legados para as novas gerações. E essas gerações vão seguir esse legado, né? Pensa, você está na igreja metodista. A igreja metodista começou com um grupo de jovens na Inglaterra, no século XVIII. E olha o legado dela aqui no Brasil, né? Desses homens e dessas mulheres que no século XVIII começaram o Clube Santo, começaram todas as atividades
do grupo chamado metodista, e nós estamos aqui no legado dessas pessoas, não é? Eu vou mais atrás. Lembra dos discípulos? Lembra dos apóstolos? Se eles não tivessem recebido de Jesus e construído o seu legado, será que nós, né? Como é que nós estaríamos? Como é que a palavra de Deus seria transmitida? Paulo? Olha, mas tem tantos legados que nós recebemos. Vai ser muito bom, vai ser muito legal estudar isso. Amém? E hoje nós vamos começar com o legado que nem sempre na verdade, a gente vai pegar uma história e entender qual é o legado não positivo dessa história que veio pra gente, né? Mas ela vai fazer nos refletir sobre algumas coisas que eu considero muito interessantes e muito importantes. É o legado de Adão e Eva. Lição número 1 é a seguinte: Adão e Eva, é preciso saber escolher. Isso é interessante. É preciso saber escolher. Oi. Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo? Amém? Pai, nós queremos nesta manhã primeiro te louvar e te engrandecer pelos livramentos, por tudo de maravilhoso que nos aconteceu desde a última aula, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tua provisão, pelo teu cuidado. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez ao nosso redor para nos proteger e para que nós não pudéssemos sentir falta de nada, Pai. Muito, 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 muito obrigada, Senhor. E agora, Pai, eu quero pedir que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo para que nós possamos aprender com essa história, possamos aprender com o legado que recebemos de Adão e Eva, para que nós não caiamos nos mesmos erros e que nós possamos, Senhor, ter um verdadeiro relacionamento contigo. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, o texto de hoje é um texto de Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 13. Tá? Vamos lá pegar a Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Esse texto é conhecido, né? Nossa, esse aqui não tem como dizer que ninguém conhece esse texto. Né? É o texto da tentação. Você não conhece? Claro que você conhece. Você conhece ele em detalhes. A gente já ouviu tanto dele. Vamos lá? Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Diz assim o texto bíblico: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher:
a serpente me enganou e eu comi. Amém? Hoje você está me vendo de fonezinho, estou gravando com fone. Desde que eu comecei a gravar as aulas hoje, o barulho aqui ao redor de casa está enorme. Chuva, bicho, gente falando, tudo. Então eu resolvi gravar com fone. Acho que até para o som, como o bico está próximo, né, de mim, vai ficar mais fácil, vai ficar até melhor o áudio. Acredito que vocês até vão dizer para eu gravar sempre com isso aqui, né? Ou então eu compro, até falei no outro vídeo, vou comprar um microfonezinho de lapela, vou ficar chique e vou ter um microfonezinho de lapela para gravar as aulas. E a minha voz vai ficar melhor. Eu acho que esse, de todos os áudios que eu gravei, vai ser o do áudio que a minha voz vai sair melhor. Bem, vamos voltar aqui para o texto de Gênesis. Norma, concentra em Adão e Eva agora. Vamos lembrar. Eu quero, antes da gente começar a falar do pecado, e assim, eu queria focar no pecado, mas como o texto, como a lição fala, né? Eu quero primeiro resgatar como era antes deste dia. Como era antes dessa decisão de comer do fruto, né? Dessa decisão de comer dessa árvore, né? Como é que era a vida com Deus? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus, o propósito de Deus ao fazer a humanidade, ou seja, ao fazer o homem, ao criar o homem e a mulher, era primeiro um propósito de vida, né? Era um propósito em que Deus criou as coisas para que a vida fosse abundante, para que a vida fosse harmoniosa, para que a vida fosse vivida da melhor maneira possível. Então, o propósito de Deus para mim e para você era vida e vida em abundância. Então, vamos lembrar? Você tinha todas as árvores que você podia se alimentar. Você tinha domínio sobre os animais da terra, do mar, do céu. Você tinha uma companheira idônea. Estou falando de Adão, né? Mas você todo dia tinha um horário certo para você estar com Deus face a face. Imagina, você conversava com Deus face a face. Deus, como diz lá no versículo 8, né? Que Deus, quando desceu no jardim para ir conversar com Adão, Adão fugiu da presença dele. Porque estava nu. Ele diz que ele estava nu. Mas entenda, até então, todos os dias, Adão conversava com Deus face a face. Você imagina isso? Esse era o propósito de Deus, que a gente tivesse uma vida harmoniosa. Primeiro, uma vida harmoniosa entre os seres humanos, né? Entre as pessoas. Por isso que o texto de Gênesis 1 e 2 fala da necessidade do homem, né? De ter uma companheira, de ter alguém do lado, né? Então, Deus, por ser um Deus que é único, mas é plural, ou seja, é três em um, a Trindade é isso, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele entende que é no relacionamento harmonioso que as pessoas crescem, que elas têm prazer, que elas se desenvolvem. Por que nesse tempo de isolamento, a coisa que a gente tem mais todo mundo fala, eu estou morrendo de saudade de você, eu quero te dar um abraço, quando isso acabar, eu estou com saudade, eu tenho saudade. Por quê? Essa é a nossa essência, é o relacionamento harmonioso entre as pessoas.
A outra coisa era que Deus fez para que a gente tivesse um relacionamento harmonioso com a natureza. Então, com a criação, com o restante da criação. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento harmonioso com toda a outra criação. Você lembra que até então, Adão e Eva não precisaram trabalhar do fruto do suor do seu rosto para conseguir o seu sustento. Eles podiam ir no jardim e pegar qualquer fruta, menos aquela. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Outra coisa que é importante a gente falar é que você tinha um relacionamento harmonioso com Deus, pleno, sem barreiras, sem medo, sem receio, você se relacionava direta, né? Você que eu digo é o ser humano, se relacionava diretamente com Deus. Não havia milindre, não havia medo, não havia qualquer outra preocupação de que esse relacionamento fosse rompido. Então, a ideia da criação era uma ideia de harmonia, uma ideia de relacionamento, uma ideia em que você teria toda a sua vida, né? Sempre sem o peso, né, das situações em que a gente está vivendo hoje, em que Adão e Eva viveram. Por que é preciso saber escolher? E aí eu vou voltar lá um pouquinho, depois a gente vai voltar, que fala que Adão e Eva é preciso saber escolher, né? E aí eu vou voltar para outra coisa importante de Gênesis, que a gente tem que trazer isso para a gente. Então, propósito de Deus com a criação, harmonia, vida plena, vida em abundância, vida relacional, vida de comunidade, mas uma comunidade que vivia bem, cada um fazendo a sua parte, cada um vivendo vivendo e fazendo o seu papel, em que todas as coisas estavam ligadas e que todas as coisas conviviam harmoniosamente. Esse era o propósito de Deus com a criação. Outra coisa é que, se você lembra muito bem, Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte, eu vou ler para você: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E aí é legal, porque eu vou pegar vamos dizer assim, o que John Wesley entendia por ser imagem e semelhança. Então eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, temos algumas imagens de Deus que são refletidas na gente. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho. Wesley entendia que existem 3 características de Deus que são nossas também. E que nós perdemos um pouco isso. Na verdade, perdemos muito. Primeiro, né, a imagem moral de Deus. Nós fomos feitos, né, a imagem e semelhança de Deus, então nós temos a imagem moral de Deus. Por que nós estamos falando disso? Das virtudes de Deus. Santidade, pureza de caráter, amor, fidelidade. Olha, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então em mim essas características morais de Deus também existem. Santidade, amor, fidelidade, pureza de caráter, elas estão em mim. Na verdade, este sou eu, imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa que Deus disse
que o Wesley disse sobre a imagem de Deus, é a imagem natural de Deus. Naturalmente, Deus é livre. E isso está ligado à capacidade de fazer escolhas. Olha, é aí que foi o probleminha de Adão e Eva. Eu, por ser a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, eu sou livre para fazer escolhas. Eu escolho. E isso me foi dado. Escolho, inclusive, não me relacionar com Deus. Escolho, inclusive, pecar. Escolho, inclusive, não obedecer. Escolho, inclusive, negar que Deus existe. Isso faz parte da minha característica por ser imagem e semelhança dele. E a terceira e última, né, que é a imagem política de Deus, que é o poder criativo de Deus, o poder de criar, de cuidar, de administrar, de transformar a criação. Então nós, né, o governo é de Deus e ele disse que na terra nós dominaríamos tudo. Se você pegar lá em Gênesis 1:26, logo depois que ele fala, ele diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então Deus transferiu para mim e para você, através da sua imagem e semelhança, o governo dessa terra. O poder de administrar, de cuidar da criação, de transformar a criação. Você tinha noção dessas três características que são suas e minhas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Não tinha, né? Wesley fala disso e ele fala que essa imagem é que foi deturpada pelo pecado. E é engraçado que Wesley disse que o grande problema de comer o fruto não foi o comer o fruto, foi desobedecer. Foi exatamente você não fazer aquilo que Deus disse para você. E olha que Deus é didático demais. Deus disse o seguinte: olha, você pode comer de tudo. Tá aí, tudo a sua escolha. Só tem uma que você não pode comer. E você escolhe comer exatamente aquela que Deus disse para você não comer. E aí entra todas as outras coisas, né? Você tem livre-arbítrio porque você é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é livre, você é livre para escolher. Ponto. Escolha entre o bem e o mal. A escolha é sua. É responsabilidade sua fazer essa escolha. Por que a história de Adão e Eva o legado que eles falam é exatamente o legado de saber escolher? Né? E é interessante, vamos agora voltar na questão da escolha de Adão e Eva. A serpente, ela foi muito astuciosa, é claro, e aí a palavra já diz que ela era muito sagaz, né? O texto diz que ela era sagaz. Ela começa primeiro declarando uma verdade, né? Se você pegar lá no texto, no versículo
no versículo 1 ainda, diz assim, a serpente está lá no finalzinho, ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela faz uma pergunta, ela pega lembra das tentações de Jesus, hein? Ela pega um texto, ela pega a fala de Jesus, de Deus, a palavra de Deus dita a Adão e Eva, e ela coloca uma dúvida. Ela relativiza a palavra. Ou seja, a palavra de Deus deixa de ser uma palavra indubitável. Ou seja, uma palavra na qual não haja dúvida. A primeira coisa foi relativizar a palavra de Deus. Então, como é que o pecado entrou? Primeiro, eu relativizei o que Deus disse para mim. Ou seja, Eva relativizou o que Deus, que ela tinha... pausa estratégica, tá? Se você pegar o texto aqui, né? A ordem de não comer do fruto, se eu não me engano, depois eu vou dar uma olhadinha, leia o capítulo 2, mas a ordem de não comer o fruto veio antes da criação da mulher, né? Mas ela sabia da ordem. Provavelmente Adão já falou para ela, ou o próprio Deus, que eles conversavam, né? Mas esquecendo disso tudo, não esquecendo disso, mas dizendo assim, isso não importa se Eva sabia, se foi criada antes, se foi criada depois da ordem, não importa. Eva sabia que Deus tinha dito que qualquer árvore do jardim ela podia comer, menos uma. E aí a serpente diz assim, não, Deus, né? Deus, não, Deus não quer que você coma, não é por isso, não é porque ele falou que você vai morrer, você não vai morrer. Que isso, Deus está... Eu não vou falar mentindo, né? Mas Deus está exagerando. É tão exagerado Deus, né, gente? Nossa, porque Deus é exagerado dizer que você vai morrer. Não. Na verdade, o que vai acontecer com você é que você vai conhecer igual a Ele. A segunda coisa do pecado. Poder. Eu quero ter o poder que o outro tem. Ou seja, se Deus é o criador de todas as coisas, eu vou comer da árvore e aí eu vou ser igual a Deus. Eva caiu direitinho. Adão também. E Adão ainda é pior, porque quem tinha responsabilidade era o Adão de tomar conta de tudo. Abafa o caso. Mas vamos voltar aos dois. Adão e Eva, o que eles fizeram, o pecado deles, não foi porque eles comeram. Foi porque eles desobedeceram, porque eles relativizaram a palavra de Deus, porque eles foram seduzidos pelo poder e porque eles eram a imagem e semelhança de Deus, eles podiam escolher. E escolheram comer. Escolheram ser seduzidos pelo pecado. Escolheram fazer o que Deus tinha dito para não fazer. E é interessante porque a gente tem que entender que quando Deus criou Adão, criou Eva, e deu o sopro do Espírito sobre eles, ou seja, o sopro de vida, trouxe com eles o sopro da responsabilidade. Eu tenho que ter a autorresponsabilidade de assumir as consequências das minhas escolhas. Então, se eu escolho, como Adão e Eva fizeram,
Se eu escolho relativizar o que Deus fala para mim, relativizar a palavra de Deus, me deixar seduzir pelo poder que as coisas podem dar, pelo prazer que aquilo pode me dar, pela recompensa imediata que aparentemente essa escolha pode me dar, eu tenho que arcar com as consequências disso também. Porque qual foi a consequência do pecado? A vida harmoniosa que existia foi quebrada. A primeira coisa que você tem, né? Se você pega no texto, é que você passa a fugir de Deus. Você foge de Deus. Você deixa de ter um relacionamento face a face e passa a ter medo de se mostrar para Deus, de mostrar suas fragilidades, de mostrar sua nudez, de mostrar você. Só que você esquece que foi Deus que te criou. Ele sabe quem você é. Ele sabe qual é a sua essência. Ele sabe o que ele colocou em você. Como fugir de Deus? Mas eu escolho fugir de Deus. Eu preciso, né, entender que ao não obedecer a Deus, que foi o que Adão e Eva fizeram, eu tenho a imagem e semelhança dele em mim diminuída, apagada. Porque lembra da questão moral, santidade, pureza de caráter? Lembra da questão da criação, do cuidado? Eu perco isso. Isso vai se apagando em mim. O pecado, ele vai diminuindo isso, vai colocando isso escondido atrás de camadas e camadas de escolhas que me afastam de Deus. E o exercício da responsabilidade e da escolha é um exercício diário que eu tenho que fazer, né? E que eu preciso fazer para que eu possa resgatar esse relacionamento, resgatar essa interação com Deus e essa harmonia com Deus que existia no início da criação. É claro, né, a teoria de salvação de Wesley é interessantíssima. Um dia, quem sabe, a gente conversa sobre isso. Mas o que Wesley fala é o pecado me afasta de quem eu sou. Forte, né? Quem eu sou? Eu sou filha do Deus Altíssimo, imagem e semelhança do meu Pai. E o pecado me afasta disso. Me afasta do meu Pai e oculta a imagem e semelhança dele em mim. Forte, né? Adão e Eva fizeram escolhas equivocadas e a consequência disso, tiveram que sair do paraíso. Tiveram que passar a partir de agora a lutar pelo seu sustento, a ter filhos com dor, né? A ter filhos com dor, a viver uma vida que não era a vida que Deus tinha preparado. Dói, né? Mas por que Deus fez? Deus não precisava fazer a escolha, é só não botar a árvore lá. Não, Deus é culpado, porque Deus botou a árvore lá. Era só ele não ter criado a árvore. Mas se Deus é bom, se a sua essência é boa, e ele coloca a árvore lá, e eu sou a imagem e semelhança dele, eu deveria cogitar pegar na árvore?
essa é uma escolha. Essa é a responsabilidade de ser livre. Você é livre. Você é livre. Mas liberdade vem junto com ela a responsabilidade de saber escolher. E aí, o texto também nos fala, lá em Gênesis 3, que existem duas coisas lá, a revista também sinaliza isso, vou aproveitar aqui o que a revista fala um pouquinho, que o pecado, ele mostra duas coisinhas muito importantes. Primeiro, né, a dificuldade do arrependimento. Nós temos muita dificuldade em nos arrepender das escolhas erradas que nós fizemos. Arrependimento é mudança de conduta. Arrependimento é você estar caminhando para cá e aí você vê que você está caminhando errado e você vem para cá, para o lugar certo. Arrependimento é mudança de conduta. E aí a gente tem dificuldade, porque o que a gente quer é culpar qualquer um, menos a gente, daquelas escolhas erradas que a gente fez. Vamos pegar lá? Deus foi direto para Adão, porque Adão tinha responsabilidade da gerência maior, vamos dizer assim, era do Adão. Então Deus foi em Adão. Adão, você comeu do fruto? O que Adão fez? A mulher que tu me deste. Adão culpa duas pessoas. Culpa Eva, porque foi a Eva que deu para ele o fruto, e culpa Deus, porque foi Deus que deu a Eva para ele. Olha, ele não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é da Eva e de Deus, por consequência, porque foi Deus que criou a Eva, então Deus é culpado. Deus foi em Eva. Eu amo a didática de Deus para nos ensinar as coisas. Então Deus foi em Eva. Eva, e aí? A Eva falou assim, a serpente que você criou, a serpente me enganou. A serpente esperta, tinha dado no pé, porque sabia que eu ia perguntar para ela, né? Ela não é sagaz? Ela não ficou ali para ver o rolo que ela tinha aprontado. Ela fez o rolo e se mandou. E a serpente foi embora. Então, a serpente, Deus não podia perguntar para a serpente. É engraçada essa história, Deus não podia perguntar para a serpente. Né? É óbvio que se Deus efetivamente quisesse, ele podia transformar aquilo tudo. Mas não era isso, não era isso que estava sendo ensinado ali. Não era esse legado que Deus queria dar para a humanidade. Deus queria mostrar a responsabilidade que cada um tinha naquele coisa. E a primeira coisa que o pecado mostrou foi: eu tenho dificuldade de me arrepender. Eu tenho mais facilidade de botar a culpa no outro, em qualquer outra coisa, menos de olhar para mim e dizer assim: a culpa é minha. Perdão, a responsabilidade é minha. Então, a responsabilidade das suas escolhas não é de outra pessoa. Não é do fulano. Não é do meu chefe, porque meu chefe é muito ruim. Não é do meu pai e da minha mãe que me criaram desse jeito. Não é da conjuntura, do presidente, do governador, do vereador, do médico, do vizinho, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. A responsabilidade de escolha é minha. E essa consciência dessa responsabilidade, quando eu assumo a minha responsabilidade, é a primeira coisa que vai me ajudar a superar o perigo do pecado. Então, quando eu passo a assumir a responsabilidade das minhas escolhas, dos meus atos, inclusive me arrependendo das más escolhas, eu corto o vínculo com o pecado. Então, nós temos que entender, né? E olhar as coisas com o olhar que a palavra fala. A revista até cita, né? Jesus fala
Jesus em muitos momentos diz que nós vamos ter tentação, que vai acontecer, que a gente tem que resistir. Mas tem um texto lá em Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 10, versículo 26, que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que Paulo está dizendo? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Eu devo fazer o que eu quiser. Essa escolha faz com que a imagem e semelhança de Deus em mim cresça? Ou essa escolha faz com que a imagem e semelhança de Deus se apague? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo era muito bom. Paulo dizia outra coisa, está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21, que diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Esse é a capacidade que Deus nos deu de tomar decisões, que está ligado à imagem e semelhança dele. Ok? Então, Deus te fez com a capacidade de tomar decisões, com a capacidade de fazer escolhas, com a capacidade de fazer e de obedecer, de acreditar na palavra dele e não duvidar nem relativizar. Deus te fez assim. Escolha. Lembrando que toda escolha tem consequência. A segunda coisa que o pecado mostra do coração humano, né? A primeira foi a dificuldade do arrependimento. A segunda coisa que o pecado mostra do ser humano é o desejo do ser humano de querer sempre mais e querer ser grande. O que é isso? É pecado querer ser mais e querer ser grande? Em qual sentido nós estamos falando disso? Aqui no caso, você querer ser igual a Deus, relativizar a palavra de Deus, relativizar a ordem que Deus nos deu, relativizar as ordenanças do Senhor para a nossa vida, para mim e para a sua vida, e ao fazer isso, achar que nós sabemos mais das coisas do que Deus. Achar que, ao tomar a rédea da nossa vida, nós somos melhores do que Deus. É interessante, né? Isso é muito, 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 muito interessante. Porque isso também está ligado ao poder criador, né? A imagem do Criador, né? E que é a imagem desse ato que nós temos de criar, não é de criar, na verdade, né? É de pegar a criação de Deus e transformá-la. Então, a revista fala até de um exemplo que é de um físico, deixa eu dizer o nome dele aqui, Robert Oppenheimer. Nossa, que chique, né? Ele era um físico nuclear e que quando ele presenciou a explosão da primeira bomba atômica, ele falou a seguinte frase: sabíamos que o mundo jamais seria o mesmo. Algumas pessoas riam, outras choravam. De repente, os físicos conheceram o pecado. Porque eles conseguiram descobrir uma força tão grande que foi usada para matar tanta gente. Eles descobriram o pecado. Aquilo que podia ser usado para o bem foi usado para o mal. Escolhas. Escolhas. Então a gente quer dominar, quer ser maior, quer criar, quer ser Deus. E aí a gente inclusive nega
que ele exista. Porque negando que ele exista, você não vai ter um ser superior, então você pode ser o que você quiser. É complicado, né? É muito interessante isso porque nós, seres humanos, queremos a liberdade. Nós não queremos que Deus interfira nas coisas, né? Eu, se não me engano, foi a filha do Billy Graham, quando ela foi questionada, é uma história, né? Uma história verídica, que quando ela foi questionada por que Deus deixa acontecer tantas tragédias no mundo, né? Catástrofes, mortes, maldade, todas essas coisas que acontecem no mundo de ruins. E ela respondeu, mas vocês estão chamando Deus, mas vocês mandaram Deus ir embora. Né? Nós, seres humanos, mandamos Deus ir embora de todos os lugares, mandamos Deus ir embora das nossas casas, das nossas escolas, dos nossos governos. Nós dissemos para Deus, nós conseguíamos lidar com tudo sem você. Se nós conseguimos lidar com tudo sem você, nós temos que lidar com tudo sem Ele. Forte isso, né? Deus não é ladrão. Deus não vai mudar a sua essência por causa das suas escolhas. E Deus escolheu nos fazer com capacidade de decidir. Por que Deus nos fez com capacidade de decidir? Nós somos a imagem e semelhança dele. Ele decide. E essa característica passou para nós, filhos. Temos capacidade de decisão. Temos capacidade de escolha. Não queira ser maior do que Deus. Lembra que eu falei lá no início? A sagacidade da serpente foi botar em dúvida a palavra de Deus, relativizar, e foi colocar e foi puxar do coração de Eva e de Adão também, por consequência, o desejo de ser maior do que Deus. Qual é, né? Qual é o caminho, então, Norma? Qual o legado que Adão e Eva nos dá? Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o que você escolhe. Escolha a vida. E aí, o mestre dos mestres, Jesus, é campeão nisso. O mestre dos mestres, o nosso Salvador, ele escolheu vir a este mundo. Ele escolheu abrir mão de sua glória. Ele escolheu viver como servo. Ele escolheu não cair em tentação. Ele escolheu fazer a vontade de Deus aqui. Ele escolheu entregar a sua vida por mim e por você. Ele escolheu nos amar demais. E porque nos amou demais, entregou sua vida e pagou o preço na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Consigo ouvir um glória a Deus aí do outro lado? Arrependa-se.
Arrependa-se das suas escolhas, arrependa-se do seu caminho errado, arrependa-se de ter relativizado Deus na sua vida, arrependa-se de tudo e qualquer coisa que possa impedir de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, que você vai começar a viver novamente a vida em harmonia com Deus. Você vai resgatar a imagem e semelhança dele que há em você. E você vai ter um relacionamento tão íntimo e pessoal com ele, que você vai encontrá-lo todos os dias, como Adão e Eva faziam. E o principal, vou beber um gole. Perdão. No finalzinho da gravação. Acho que o inimigo não quer que eu fale isso. Eu vou respirar um pouquinho. E aí a gente vai terminar. Eu quero que você, voltando ao que eu estava falando, arrependa-se. Faça a vontade de Deus. Volte a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Para que você volte a ter todas as outras coisas. Tudo o que Deus reservou para você. E você vai ver sua vida. Vou fazer questão de não voltar à gravação, nem cortar esse pedaço. Eu creio piamente que Deus separou esse tempo, separou essa aula para que você resgate tudo aquilo que Ele tinha para você e que Ele queria para você, queria para mim na criação do mundo. Volte, resgate essa relação, a mesma relação que Adão e Eva tinham com Deus antes do pecado. Faça as escolhas corretas e você verá que a sua vida vai mudar completamente. Que o seu coração vai estar constantemente cheio de alegria. Que nada nem ninguém poderá te afastar do amor dele. Que nenhuma circunstância, nada vai te afastar do amor de Deus. Essa é uma certeza que nós precisamos ter, porque só assim nossas escolhas, escolher a vida, escolher o bem, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil, porque você vai estar tão cheio de Deus, tão cheio da imagem e semelhança dele, tão pleno de Deus, que todas as escolhas serão muito fáceis de fazer. Queria, ler um texto, a conclusão da revista, que eu acho que ela é muito importante para nós encerrarmos nossa aula hoje. Eu não vou cortar o texto da tosse, porque ela aconteceu exatamente no momento em que eu estava chamando a sua atenção para isso. Chamando a sua atenção para o arrependimento. Chamando a sua atenção para o retorno de relacionamento com Deus, íntimo e pessoal, como Adão e Eva faziam. Retorne a esse amor, retorne a essa relação. Escolha a vida. E aí eu vou ler a conclusão da revista que diz assim: vimos que o pecado é o poder gerador de sofrimento e de morte eterna, que nos afasta permanentemente de Deus, deixando-nos como mortos espirituais. Deus, sabedor da nossa condição, concedeu-nos o seu amor e a salvação através de Jesus Cristo.
O retorno para o caminho da vida é o arrependimento que nos coloca em contato com a graça divina. Foi a graça de Deus que deu a Adão e Eva a oportunidade de um recomeço. Certamente que essa graça nos sustenta em nossas provações e sofrimentos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2, versículo 14. Amém? Faça boas escolhas. Aprenda com Adão e Eva, como eu tenho aprendido com ele. Que as minhas escolhas determinam a minha relação com Deus. Escolha a vida. Escolha Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos construir uma relação com Ele através de Jesus Cristo maior, plena, robusta. E que a gente possa fazer escolhas maravilhosas e escolhas que honrem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Beijo enorme no seu coração. Semana excelente. Até domingo que vem.